O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro, a vida eterna. Palavra da salvação. Pode se sentarem. Hoje nós celebramos nosso 28º domingo do tempo comum. Estamos em pleno mês missionário. Cada domingo nós refletimos a missão em um dos continentes desse nosso planeta. Esse final de semana nós rezamos pelas missões que acontecem no continente americano. E a liturgia da palavra desse domingo, ela destaca o tema da sabedoria, mas não qualquer sabedoria. Não é aquela sabedoria que a gente adquire nos bancos escolares, não é aquela sabedoria que a gente adquire na academia, não é necessariamente a sabedoria intelectual, mas é a sabedoria do alto, a sabedoria de Deus. Essa sabedoria sim é que tem valor. É essa sabedoria que nos faz ter discernimento entre as coisas de Deus e as coisas que não são de Deus. É essa sabedoria que nos faz discernir os verdadeiros valores,
os verdadeiros tesouros. Não tesouros que a traça corrói, tesouros que ladrões podem roubar, mas tesouros que constroem a vida eterna. É dessa sabedoria que nos falam as leituras de hoje. E a primeira leitura é exatamente do livro da sabedoria. Um livro que faz parte do bloco de livros sapienciais da Bíblia, é um dos últimos livros escritos do Antigo Testamento, e nele o autor fala dessa sabedoria. Uma sabedoria conquistada pela oração. Ele reza e lhe foi lhe dado prudência. Prudência é a gente ter cuidado com as nossas ações, com os nossos procedimentos, com as escolhas que fazemos na vida. E às vezes, por imprudência, nós achamos que certos valores são verdadeiros e na verdade aqueles valores às vezes não são. Por isso, nessa oração Deus lhe dá prudência, mas quando ele intensifica essa vida de oração, suplicando a Deus, aí então ele atinge o ápice da vida espiritual e ele consegue obter o espírito da sabedoria, a verdadeira sabedoria, aquela sabedoria que uma vez encontrada, nós descartamos todas as outras coisas do mundo. Como aquela parábola do homem que procurava pérolas preciosas, e o dia que ele encontra uma de grande valor, ele vai e vende tudo o que tem para investir naquela pérola de grande valor. Essa pérola de grande valor é essa sabedoria do alto, essa sabedoria de Deus, essa sabedoria que nos ensina a fazer discernimentos na nossa vida. E aí o autor vai reconhecer a grandeza dessa sabedoria, que nenhuma pedra preciosa é equivalente a ela em valor. As maiores riquezas deste mundo, diz ele, não passa de um punhado de areia perto da grandeza e do valor daquele que encontra esta sabedoria. E o texto diz que ele amou tanto esta sabedoria, que as coisas desse mundo se tornaram secundárias, como por exemplo, até a própria saúde, a beleza e outros bens, que às vezes nós damos tanto valor, e ele diz que a partir do encontro com essa sabedoria, tudo isso fica relativo. Ele fala, portanto, de algo absoluto, de uma sabedoria absoluta. E ela só pode ser Deus. Para ser tão grande, tão valorosa, tão absoluta, não pode ser outra coisa a não ser Deus. Então, essa primeira leitura fala do encontro verdadeiro com Deus. Quando nós encontramos com Deus, tudo na vida passa a ser relativo, porque só Ele é absoluto. Assim, nós vemos o Evangelho de hoje. No Evangelho de hoje, um homem muito rico, por sinal, rico das riquezas materiais, das riquezas humanas, ele tinha muito dinheiro, muitos bens, tudo que ele quisesse, ele podia comprar, ele podia ter, mas ele não podia ter a vida eterna. A vida eterna não se compra com dinheiro, não se compra com valores materiais, com coisas materiais. Podemos ter todos os cetros do mundo, todos os bens, mas se nós não tivermos esse bem absoluto que fala a primeira leitura, nós não conseguimos adentrar o reino dos céus. E esse homem, tendo tudo,
ele vai ao encontro de Jesus correndo, querendo saber o que ele deveria fazer para ganhar a vida eterna. E ele imaginou que seria algo muito fácil. E se não fosse, com o seu dinheiro ele compraria. E Jesus começa dizendo para ele, e mostra o evangelho, que Jesus conhecia bem esse homem, porque sabia que ele conhecia os mandamentos. Ele sabia os mandamentos de cor e vivia os mandamentos. Ele nunca tinha matado ninguém, ele nunca tinha cometido adultério, ele nunca tinha roubado, ele nunca tinha levantado falso testemunho, ele, segundo ele, nunca tinha prejudicado ninguém, tinha honrado seus pais, cumpria plenamente as obrigações religiosas. E aqui a gente pode acrescentar outras coisas. Era fiel com o dízimo, não perdia a missa aos domingos, participava de todas as atividades da comunidade. Mas isso é suficiente para nós ganharmos o reino dos céus? Será que é? O homem achava que sim. E disse para Jesus que desde a sua mais tenra idade, a sua juventude, ele vivia tudo isso. Então ele imaginou, é muito fácil, agora só me falta conseguir ganhar um pedacinho do céu. E ele imaginou que seria fácil comprar esse pedacinho do céu. Há pessoas que por ter dinheiro acham que pode comprar o céu, ou então porque cumpre as obrigações religiosas, também acha que já está com o céu garantido. E Jesus mostra que não é bem assim. O texto diz que depois que Jesus ouve com muita atenção esse homem, ele olha para ele com muito amor. Jesus olha com amor aqueles que ainda não encontraram a sabedoria de Deus. Ele não despreza ninguém. Olha para esse homem com amor e vai lhe dizer com toda delicadeza: só uma coisa lhe falta. E Jesus vai dizer para ele o que faltava para ele ganhar o reino dos céus. Vai, vende tudo o que você tem, dá o dinheiro aos pobres, e aí então você vai ter um tesouro no céu, e aí você vai estar pronto para ser um discípulo meu, para me seguir. O que é que o texto vai dizer em seguida? Que esse homem vai voltar para casa de cabeça baixa, coração cheio de tristeza, porque ele era muito rico e não estava disposto a abrir mão dos seus bens para seguir Jesus. O que ele tinha de mais importante eram os seus bens materiais, e ele não estava disposto a abrir mão dos seus bens. Talvez ele tivesse conquistado isso com muito sacrifício, mas Jesus lhe pede o despojamento total. Quando Jesus viu que o maior tesouro dele era os bens materiais, ele não tinha encontrado ainda a sabedoria que fala a primeira leitura, toda a sua vida estava voltada para bens materiais, sabia que ele teria muita dificuldade de abrir mão desses bens para poder segui-lo. É aquilo que diz a segunda leitura que nós ouvimos da carta aos Hebreus. A palavra de Deus é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Vocês já imaginaram quão cortante foi essa espada da palavra de Jesus no coração desse homem? Por isso ele volta cheio de tristeza e pensa: eu achei que era fácil, mas não é. Quando o nosso tesouro maior
consiste em bens materiais, nós somos a pessoa mais pobre do mundo diante de Deus. Por mais que tenhamos todos os bens desse mundo, se nós acharmos que só bens materiais têm valor na nossa vida, nós somos muito pobres diante de Deus. E teremos dificuldade de entrar no reino. E para ilustrar essa dificuldade, ele traz a imagem do fundo de uma agulha e um camelo. Dá para a gente ter uma noção. O camelo é enorme. O fundo de uma agulha é quase invisível. E ele diz, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico como esse que me procurou, que não vê outra coisa diante de si a não ser os bens materiais, entrar no reino dos céus. Isso provoca os discípulos, assusta os seus discípulos, e os discípulos vão questionar Jesus, mas se um rico não pode entrar no reino dos céus, quem é que vai poder então? E Jesus não vai deixar que eles percam a esperança, vai dizer, aos olhos humanos isso pode parecer impossível, mas aos olhos de Deus não. Aos olhos de Deus é possível que o rico também entre no reino dele, mas desde que esteja disposto a não colocar em primeiro lugar na sua vida os bens materiais. Se ele conseguir fazer isso, ele também entra no reino dos céus. Não é Deus que exclui os ricos do reino, são os ricos que se excluem do reino, porque não querem colocar Deus em primeiro lugar, mas quer colocar outras coisas no lugar de Deus. E não basta, não precisa que sejamos ricos, milionários, não. Às vezes somos um pé rapado e temos outros valores que não são Deus na nossa vida em primeiro lugar. Temos que estar sempre muito atentos a isso. Ele precisa vir em primeiro lugar. E é esse alerta que Jesus faz aos seus discípulos no evangelho de hoje. E aí Pedro vai dizer, olha, nós deixamos tudo e te seguimos. Em outras palavras, ele está perguntando ou questionando a Jesus, o que é que nós ganhamos com isso? O que é que nós ganhamos em ser missionário? Estamos falando do mesmo missionário. Não vamos ficar preocupados com o que nós ganhamos com isso. Porque se nós tivermos essa preocupação, nós estamos com um olhar parecido com aquele homem rico que estava preocupado em ganhar alguma coisa. Seguir Jesus é gratuidade, é segui-lo na gratuidade, porque Deus é graça na nossa vida. Ele não cobra nada de nós. E segui-lo deve ser também um seguimento gratuito, não esperando algo em troca. Por isso ele vai também questionar Pedro, mas ao mesmo tempo, com palavras carinhosas, vai dizer para Pedro e para os demais e para cada um de nós, quem deixou os seus maiores valores por causa de mim e do Evangelho, vai ganhar 100 vezes mais ainda nesse mundo e a vida eterna. E ele aponta esses valores, pai, mãe, filhos, ou seja, ele toca naquilo que a gente tem de mais sagrado, mesmo esses valores, que é a família, não deve vir em primeiro lugar. Deus vem em primeiro lugar que a própria família, que o próprio marido, a própria esposa, o próprio pai, a própria mãe, os filhos. Veja como que Deus é grande e deve estar ali em primeiro lugar. Depois é que vem esses outros valores da nossa vida. E às vezes a gente inverte as coisas. É esse alerta que ele faz para nós. Não que essas outras coisas não tenham valores, elas têm muito valor, mas não maior que Deus. Deus é o valor supremo da nossa vida. O que as leituras de hoje enfatizam é isso. Deus deve ter um valor supremo na nossa vida. Depois, todas as coisas vêm por acréscimo. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, naturalmente todos os outros valores vão se estruturando, vão sendo construídos na nossa vida.
Mas aqueles que invertem, deixa Deus lá atrás e coloca outros valores, chega um momento que a sua vida está tão vazia, tão sem sentido, que ele acha que só pode morrer. Tem muitos ricos depressivos, que a vida perdeu sentido. Dinheiro não dá sentido na nossa vida. O que dá sentido à nossa vida é Deus. E se nós o tivermos em primeiro lugar, as outras coisas se recobrem de significado. É isso que nós não podemos perder de vista. E é esse alerta da liturgia de hoje.